Quando dedicamos as nossas horas na convivência salutar com os familiares, estamos bem aproveitando a vida. Quando fazemos exercícios, nos distraímos no lazer, na descontração saudável, estamos dando valor à vida. Quando estudamos, trabalhamos, passeamos, sem nos intoxicar com drogas e excessos de toda ordem, estamos aproveitando de forma inteligente as nossas existências. Quando realmente gostamos de alguma coisa, fazemos esforços para preservá-la. Assim também é com relação à vida. E não nos iludamos de que a estamos aproveitando acabando com ela. Se você é partidário dessa ideia, vale a pena repensar com seriedade em que consiste o aproveitamento da vida. E se você acha que os vícios lhe pouparão a existência, visite alguém que está se despedindo dela, graças a um câncer de pulmão provocado pelo cigarro. Converse com quem entrega suas forças a uma cirrose hepática causada pelos alcoólicos. Ouça um guloso inveterado que se encontra no cárcere da dor por causa dos exageros de mesa. Visite um infeliz que perdeu a liberdade e a saúde para as drogas que lhe consomem lentamente. Vislumbrando a vida por esse prisma, talvez mude o seu conceito sobre aproveitar a vida. A vida é um poema de beleza cujos versos são constituídos de propostas de luz, escritas na partitura da natureza, que lhe exalta a presença em toda parte. Por consequência, a oportunidade da existência física constitui um quadro à parte de encantamento e conquistas, mediante cuja aprendizagem o espírito se embeleza e alcança os altos planos da realidade feliz. Ainda desconhecidas me levam pra dentro de mim, me fazem descobrir novas terras, um outro reino que não terá fim, pra me entender achar. Cais de partida, a vida é infinita, asas de evolução, o tempo convida-me para mergulhar nesse mar e atravessar as correntezas, sentir o mundo dentro de mim, de onde eu vim, pra onde vou e o que virá. Depois, asas dos sonhos, que os sonhos são para sonhar. Guarda pra ti o meu segredo de amar. No peito a voz, minha voz te dirá.
teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinto a minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás alento. Nas tormentas e na dor, não desistas, lá estou. Trago a esperança, sou amor. Aleluia, 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 todos num só coração, as nações se dando as mãos. Somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor. Vai a guerra, nasce a flor. Então cantaremos aleluia, 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 Realização de um desejo. Ó Deus, o meu coração suspira pela realização de um desejo. Tenho necessidade de que o concretizes o quanto antes. Por isso, rogo-te que olhes com compaixão para esse meu propósito, abençoes o tempo e o faça tornar-se realidade. Ele não visa a prejudicar ninguém. Venho confiante depositá-lo em tuas mãos, mentalmente. Digo-te agora qual ele é, e me vejo escrevendo-o num pedaço de papel. Em seguida, remeto-o na tua direção. Onde estou certo, o recebes e aprovas. Sempre que possível e reverentemente, repetirei esta operação mental, como quem despacha uma carta pelo correio e espera a resposta. Aceito qualquer desfecho e me ponho à espera,
tranquilo e convicto de que o analisas com profundo amor e elaboras a solução de acordo com as minhas reais necessidades. Em ti ficam as minhas mais caras esperanças. Obrigado, obrigado. Boa noite a todos. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, procurar entrar em sintonia com os nossos mensageiros divinos. Mestre Jesus, fortaleça-nos, Senhor, para que juntos nós possamos vibrar numa sintonia de muito amor. Nós te pedimos, Mestre, que abençoe a humanidade, abençoe nossos governantes, para que a paz reine em nossos corações, em nosso planeta. Mestre, nós temos muito a agradecer, é verdade. Agradecer pelo teu evangelho de amor, te agradecer pelo pão de cada dia, pela natureza, pelos amigos que temos e até pelos inimigos se tivermos, porque muitas vezes são eles que nos faz crescer, o que nos faz te procurar. Mas, Mestre, nós ainda te rogamos que tenhamos força, coragem, para que a gente possa vencer a nossa pequenez, os nossos defeitos, para que a gente possa no dia a dia buscar sempre crescer, para que a gente corra em busca do amor, da alegria, da fraternidade. Ó Jesus, fortaleça cada irmão neste momento, que o teu evangelho de amor possa iluminar a nossa estrada, e que nós possamos no nosso dia a dia levar sempre um sorriso amigo e uma palavra de conforto aos irmãos que precisam, para tornarmos um pouquinho melhor o nosso caminho. Nós agradecemos ao Pai pelas oportunidades de resgate. Agradecemos cada irmão encaminhada pela ajuda. Mas como somos eternos pedintes, nós ainda pedimos a paz para o universo, para o nosso planeta. Muito obrigada, Jesus. Obrigado à espiritualidade maior que nos acompanha. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Bom, meus amigos e minhas amigas, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo de hoje, deixa aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com seus amigos para que o nosso canal possa crescer. Ative o sininho para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. E hoje é dia de nós darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. E nós entramos agora no capítulo 4 do Livro dos Espíritos. Nesta parte do estudo, Allan Kardec fala do princípio vital, seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, inteligência e instinto. E ele inicia aqui falando de seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas.
Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios, e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. Complementando este preâmbulo aqui do capítulo, Allan Kardec faz duas perguntas que estão profundamente ligadas uma à outra e por isso nós vamos estudar as duas hoje. É a pergunta número 60. Allan Kardec perguntou aos espíritos: é a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? E os espíritos responderam: sim, a lei de atração é a mesma para todos. Então, na prática, nessa pergunta número 60, Allan Kardec pergunta se, por exemplo, a água, que é o maior peso de nosso corpo é formado de mais de 70% de água. E ele pergunta se essa água que compõe o nosso corpo é da mesma água que compõe as fontes de água, os rios, os mares, etc. E os espíritos respondem que sim, é a mesma água. As mesmas forças que fazem a união dos átomos para que se forme a água da chuva, que se forme a água dos rios, dos mares, é a mesma água que compõe os nossos corpos. Tanto é que nós nos hidratamos com a água dos rios, que são devidamente tratadas e chega até as nossas torneiras ou até as fontes. Depois essa água é recolhida e nós tomamos. Então a água é a mesma. O cálcio que mantém a nossa estrutura óssea é o mesmo cálcio que está distribuído em diversas formas na natureza. Então não há diferença entre a matéria que compõe o nosso corpo e a matéria que está aí na natureza e que nós assimilamos para formar o nosso próprio corpo, motivados pelo fator vida, né? E a pergunta número 61 é um complemento, é como se ele perguntasse de novo quase que a mesma coisa para poder entender de uma forma um pouco diferente. Ele pergunta: a diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos inorgânicos? E os espíritos responderam: a matéria sempre é a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada. É muito interessante o fator vida, porque do que o nosso corpo é formado? Por matéria, por todos os elementos da tabela periódica. Nós somos formados pelos elementos materiais que estão disseminados na natureza. Mas a partir do momento em que o nosso corpo vai se desenvolvendo e o nosso espírito se liga a este corpo, ele passa a ser um ser vivo, embora constituído de elementos materiais. Porque este corpo material vivo, ele se nutre da vida, e esta vida é um patrimônio do espírito. Mas isso fica mais observável quando se morre, porque a partir do momento que o espírito se afasta do corpo, esse corpo entra num processo imediato de decomposição. Ele se decompõe e se transforma apenas no conjunto de átomos que formaram esse corpo. Rapidamente, o grande conteúdo de água que está no nosso corpo se evapora, é absorvido pela terra. Os outros elementos que compõem as chamadas partes moles, os músculos, os órgãos, se decompõem rapidamente e retornam ao seio da natureza. O que permanece mais tempo são cabelos e ossos, porque são constituídos de matéria de mais difícil decomposição. Os ossos e os cabelos podem permanecer durante dezenas, centenas, milhares de anos, dependendo da composição do solo, que os retém sem decompor-se. E é um processo de reciclagem contínua. Estes elementos químicos voltam para a natureza, são absorvidos pelas raízes das plantas depois, e nós alimentamos dessas plantas. E a mulher, quando se alimenta, ela fornece esses elementos químicos para a formação do seu filho que está gerando no seu ventre, e num processo contínuo de nascer, crescer, morrer, o corpo recicla-se completamente e dá origem a um novo corpo que vai nascer. Nossos espíritos, da mesma forma, passam por um processo de aprendizado contínuo relacionado ao nascer, crescer, morrer, renascer ainda. Então estamos ligados na roda das encarnações, estamos ligados num processo de reciclagem contínua, onde a matéria é a mesma, ela volta sempre ao seu estado natural.
mas ela se sustenta num corpo como esse, onde o ferro está presente no nosso sangue, onde o cálcio está presente nos nossos ossos, onde a água nos hidrata e faz com que tenhamos fluidos para que os elementos químicos necessários possam ser compostos e circular no nosso corpo. Nosso fígado é uma usina química poderosíssima, criando inúmeras substâncias, compondo substâncias químicas diferenciadas para que o nosso corpo possa funcionar. Nosso sistema glandular perfeito, dando origem à possibilidade de tornar em reações físicas nossos conteúdos mentais, que respondem imediatamente à conexão que tem com o nosso processo mental. Assim somos nós. Assim nós caminhamos, somos seres espirituais, mas nós precisamos entender que nós não somos um corpo material. Nós somos espíritos, espíritos eternos que vivíamos antes desse corpo e vamos continuar vivendo depois dele. Mas nós estamos temporariamente ligados a uma forma física. Mas quando esta forma física morrer, ela se decomporá por completo. Seja através de qualquer processo, seja através da cremação, seja através da decomposição nas sepulturas, onde seja, ele vai decompor-se. Mas eu, como espírito eterno, me liberto desta forma física e me projeto no plano espiritual, onde os espíritos moram. E assim vamos prosseguindo, até chegar um dia em que não precisaremos mais ter um corpo, porque estaremos completamente livres dele. Muito obrigado pela sua atenção hoje. Se você gostou do nosso vídeo, deixe aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Queridos amigos, companheiros e companheiras, que alegria estar aqui hoje, viu? Como é bom conviver com essa comunidade maravilhosa, da qual eu tenho tantas lembranças boas. Mas sem mais delongas, vamos tentar, fazer uma consideração adequada dessa lição de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, lição transmitida pelo cura de Ars, em Paris, lá pelos idos de 1863. Uma coisa que eu acho interessante é que tanto a doutrina espírita quanto os evangelhos, em algumas situações, eles têm uma pegadinha para a gente. Dizem coisas que aguçam o nosso interesse, desperta a nossa atenção. Como, por exemplo, o título dessa mensagem de hoje, Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Sinceramente, complicado, Porque se nós formos pegar o pé da letra, sai todo mundo furando o olho, Quem não quer ser bem-aventurado? Quero sofrer para ser santo. E não é esse o caso, não é esse o projeto de Deus para nós, Mas isso desperta na gente o interesse de aprofundar nesse assunto, nessa questão, E realmente é melhor nós termos, por uma curta existência, uma falta de
visão física, e avançarmos, subirmos 1, 2 degraus na nossa caminhada evolutiva, não tem nem dúvida, né? Mas nós temos que, antes disso, antes de furar, antes de jogar o olho no fogo, antes de qualquer acidente desse, nós devemos ter em mente que Deus nos deu um corpo físico cheio de um aparato de instrumentos que é tudo o que nós precisamos para evoluir, para caminhar para frente. Se nós fizermos bom uso, né? Se nós fizermos bom uso. Porque um bisturi na mão de um médico, ele vai curar muita gente. Mas na mão de um desatinado, ele pode até transformar esse bisturi numa arma mortal, não é isso? Então, nós temos à nossa disposição a boca para falar, o ouvido, os olhos, para serem bem usados, pelo nosso bem-estar e pelo bem-estar de todos com quem convivemos, né? Não vamos esquecer disso em momento algum. Aí o que acontece? Porque ainda, gente, nós não devemos ficar falando mal de nós mesmos, sabe? Ficar assim, porque eu sou isso, sou aquilo, porque eu sou ruim. Não vamos falar assim, não. Nós somos ainda muito ingênuos, muito fracos, porque o espírito, ele se alimenta das experiências que ele carrega na memória em maior quantidade. Se a minha memória, se os meus departamentos do meu espírito se comprais no álcool, todas as vezes que eu ver uma garrafa de cachaça, eu vou estar querendo. Não é verdade? Mas o que acontece? Essas experiências são normais, naturais, e a gente cresce e evolui às custas dessas experiências, felizes ou infelizes. Porque o que acontece? Quando o meu pensamento vai lá fora e busca uma ideia e traz para a minha memória, para a minha consciência, ela vai consultar todos os departamentos meus de espírito. Vai dizer, olha, essa experiência de retirar o alheio, ela trouxe uma consequência tenebrosa, foi horrível. Houve prisão, castigo de toda sorte, tentaram linchar. Então eu não acho que essa experiência de retirar o que é dos outros, não acho essa ideia de ir lá e retirar, não. Eu não acho que deve... Esse departamento passa essa informação para a consciência. A consciência vai puxar lá pela memória, realmente aconteceu isso, a memória realmente aconteceu, foi terrível. E aí a consciência vai dizer, não, eu não quero essa ideia. Pensamento leva essa ideia e joga no lixo, eu não quero essa ideia. Se algum dia houver interesse por parte da direção da Fraternidade Espírita Irmão Aniceto, nós vamos falar com mais detalhes sobre esse assunto, baseado no material que nos foi passado há 1 ano e meio atrás por um grupo de espíritos, uma equipe espiritual,
que está trabalhando no campo de Palmelo, mas está trabalhando no projeto da regeneração. Então eles trazem um bocado de sugestão para que nós abracemos essas ideias baseados na doutrina espírita, sem tirar um tio, sem tirar um pingo do i. Porque, meus irmãos, a doutrina espírita, ela é universal. Ela está em todas as civilizações do universo. E ela vai apresentar aqui e acolá alguns aspectos que aprofundam mais em determinadas questões, em outros mundos, em outras civilizações, aprofundam menos, porque o estágio evolutivo de cada civilização é diferente. E à medida que nós vamos adquirindo conhecimento, capacidade de raciocinar, de absorver, a doutrina espírita vai colocando mais informações. Mas então, é isso aí. E voltando para o tema se quiser, viu, Sérgio, marca um dia. Isso é matéria para a gente. Eu não apliquei em lugar nenhum. Não ofereci esse trabalho para nenhuma casa espírita. Acho difícil de ser absorvido, na verdade, porque nós somos muito resistentes a ideias novas, mas ele é muito importante para acrescentar no nosso conhecimento, viu? Mas voltando para o nosso estudo de hoje, o Cura de Ars chegou assim, chegando, né? Ele não chegou muito, como é que nós vamos dizer, ele não chegou muito cordial, né? E é uma coisa que nós constatamos isso na maioria dos espíritos benfeitores. Não é que eles são mal-humorados, é que eles são muito objetivos. E não tem muito rodeio com a gente, né? Isso é bom para a gente ir aprender a comunicar melhor, né? Agora, por exemplo, estou perdendo tempo com muita coisa que não deveria. Mas então, ele chega assim como se estivesse dando uma bronca. Para que vocês me evocaram aqui? Por quê? Estão procurando cura para essa infeliz? Mas eu não curo ninguém. Alguma coisa que eu faço é com a autorização de Deus, né? Mas ele fala isso no começo e logo em seguida ele adoça a mensagem e a pregação dele. Ele diz para a paciente que ela se dirija a Deus de uma forma correta, pedindo para Deus a cura antes para as doenças da alma e depois do corpo físico. Porque, meus irmãos, a origem de todos os males físicos, a origem está na nossa alma, nos nossos pensamentos, nas ideias infelizes. Então veja bem, quais são essas ideias infelizes que mais adoecem o nosso corpo? Orgulho, egoísmo, mágoa, rancor, vaidade, desejo de vingança e vai por aí. Então, se nós conseguíssemos retirar de nós todos esses sentimentos infelizes, com certeza
o nosso corpo viveria de forma muito mais saudável, não tenho nem dúvida. E olha que eu conheço pessoas assim, que vivem bem porque cultivam boas ideias. Agora, ele deu uma bronca na nossa irmã, mas em seguida disse, eu sempre que eu venho aqui, eu curo e tal, quer dizer, essa questão dele dizer que estava errado, querer que curasse aquela irmã, num primeiro momento, não era a ideia principal que ele queria passar. O que ele queria passar é que nós devemos entender as causas das nossas dores. E nós temos, meus irmãos, um probleminha sério que atrapalha a nossa saúde espiritual e física. É a resignação. Quando nós nos revoltamos com as situações que se nos apresentam, com as cargas que devemos colocar nas costas e seguir, quando a gente se revolta, acha que não merece aquela dor, aquele sofrimento, isso causa um mal, essa revolta. Isso derrama substâncias quânticas, tóxicas, em todo o nosso perispírito e no nosso corpo físico. A resignação é tudo. Então deve fazer parte dessa oração, essa prece que nós vamos fazer para Deus. Um pedido de fortalecer a nossa capacidade de resignar. Compreender que as causas de tudo que nós sofremos está em nós mesmos. Quantos espíritos já passaram por aqui e estão em mundos felizes, mundos de regeneração, já não estão mais submissos a essas vicissitudes com que a gente ainda debate aqui, não é mesmo? A gente podia estar numa situação melhor, mas as nossas opções não nos permitiram que a gente mudasse de patamar. A resignação, então, é um ingrediente. Vou fazer um parênteses aqui para contar duas histórias bem rápido. Uma, eu estava em Fortaleza, já tem mais ou menos, tem um pouco mais de 30 anos. Eu andando no centro da cidade, numa área lá de lazer, onde só anda pedestre, chama Praça do Violeiro, próximo dos Correios. Lá fica toda sorte de pessoas. Músicos, malabaristas, magos, pessoas com deficiência física, cada um procurando mostrar o seu trabalho, buscar a sua ajuda. E eu passei de frente, nesse dia que eu estava andando, passei de frente a um irmão nosso, me despertou muita curiosidade. Eu olhei para ele assim, ele tinha os braços defeituosos, as mãos, os membros inferiores, ele era todo retorcido e tocava um acordeon dentro daquelas limitações da melhor maneira que ele podia. Estava suado, a bacinha lá na frente dele, uma bacinha para receber as gorjetas, né? E ele suado ali, eu olhei para aquele semblante dele, sofrido, suado, cansado. Pensei comigo, ô meu irmão, você dessa vez
está passando por uma prova difícil, é um resgate doloroso, mas logo isso passa e você descansa em paz dessa experiência terrível. Aquilo me impressionou muito, eu fui com aquilo pensando, quantas pessoas pelo mundo, né, passando por tantas expiações, por tantos resgates. Fui-me embora. À noite tinha uma reunião de estudos no centro que eu frequentava, Irmão Leite. No meio do estudo me veio essa lembrança dessa pessoa lá na Praça do Violeiro e eu comentei. Estava dentro do tema dos resgates e eu comentei que ele, felizmente, ia ficar livre daquele sofrimento. E o dirigente do trabalho, Moretson, um grande espírita, me disse, às vezes não, Marden. Às vezes ele não vai resolver o problema dele com essa expiação. Eu disse, mas como, Moretson? Me fala uma coisa dessa. Depois de tanta dor, de tanto sofrimento, você me falar que ele ainda pode correr o risco de ter que sofrer mais ainda. Mas se ele não resignou, ele perdeu a oportunidade de resgatar um débito. Vai ter que se submeter a uma outra prova, ainda que não seja dessa forma. Mas se não for com resignação, não tem como o espírito seguir adiante. Passou por ali revoltado? Volta, calminho, resignado, com fé e esperança que as leis de Deus resolvem tudo, se submete, aí sim, aí pode seguir adiante. Está livre. Pensei, meu Deus, como é importante essa resignação. E um outro caso foi na Casa do Caminho, lá em Salvador, no centro, que o Divaldo fundou e trabalha, né? No bairro de Pau da Lima. Eu fui assistir uma vez, meu irmão morava lá, eu aproveitei na visita, fui visitar o centro. E o Divaldo estava lá fazendo uma preleção e contou um caso verídico que aconteceu no grupo mediúnico que ele participava, que ele trabalha. Uma irmã chegou um dia muito cansada, um ar muito sofrido. Disse, Divaldo, tomei uma decisão na minha vida. Vou me separar do meu marido. Eu não aguento mais. Não aguento mais. Todo dia chega embriagado, agressivo, acabando com tudo, agredindo todo mundo. Eu não aguento mais. Muitos anos de sofrimento. Não aguento mais, não. Eu vou me separar dele. E diante do silêncio do Divaldo, ela falou assim, Divaldo, você não vai falar nada? Você não acha que eu estou certa? Ele disse, minha irmã, eu não posso te dizer o que é que você tem que fazer. É a sua consciência, seu livre-arbítrio. A única coisa que eu posso te afirmar é que se você ainda tem mais uns 5 anos, 10 anos pela frente para suportar esse suplício e você desistir dele agora, com certeza, em outra existência, você vai ter que retomar essa tarefa e complementar o que ficou faltando. Ela disse, não, Divaldo, então deixa, então não vou largar mais não, não vou separar mais não consigo imaginar eu vivendo de novo uma situação dessa.
Eu disse, pois é, minha irmã, então é melhor você tolerar mais um pouco. Vence e você está com a sua... eu vou aguentar. Então é a resignação, né, gente? É resignar. Falar para os outros é muito fácil. Falar para a gente já é muito mais complicado, né? Muito mais complicado. Mas todos nós que sofremos temos que ter a consciência de que existe uma causa justa por trás disto, como nós haveremos de comentar logo em seguida. Porque o cura de Ars fala de uma questão que é muito importante. Quando fala da causa das provas e das expiações, ele está falando de justiça divina. E meus irmãos, minhas irmãs, eu acho que essa é a parte mais importante dos nossos comentários de hoje. Eu gostaria muito, muito, que os nossos companheiros e nossas companheiras, depois do que vamos comentar aqui, passassem a ver a justiça divina de uma forma diferente. Não é pretensão, não, viu, meus irmãos? Isso é resultado de inspiração desse trabalho que a gente vem catalogando da espiritualidade, é que nos dá essa convicção para falar disso. Pois bem, o mundo todo tem diversas categorias de qualidade de vida. Nós vivemos em um mundo onde temos que conviver muito, de forma desagradável, com a justiça divina. Mas temos que agradecer infinitamente a Deus por essa lei, por essa justiça, por esse código. Olha, gente, nenhum de nós, nem os que já estão lá, nem os que estão próximos, ou que estão aqui com a gente, ou abaixo da gente, nenhum espírito pode chegar na presença de Deus manchado com a sua veste espiritual, manchada de ações infelizes, de débitos. Se nós, quando vamos para uma cerimônia importante, colocamos a melhor roupa, limpinha, bem passada, caprichamos na nossa aparência para fazermos jus ao convite que nos foi feito, estarmos naquela cerimônia, devemos pensar também assim com relação à nossa chegada diante de Deus. Como é que nós vamos chegar lá? Todo cheio de defeitos, de viciações, de revoltas, de orgulho. Como é que nós vamos chegar assim na presença de Deus? A nossa veste tem que estar pura e limpa, como nós. Não existe a menor possibilidade de estarmos na presença de Deus cheio de impurezas. Não existe a menor possibilidade.
É tanto que a última classe, a última categoria de espíritos é classificada como espíritos puros. O que é puro? Limpo, sem uma jaça, sem nenhuma mancha. Puros, 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 puros. Porque todos nós, quando chegamos a essa condição, nós recebemos como condecoração o direito de estarmos eternamente na presença de Deus, comungando as suas ideias, conhecendo os seus pensamentos, conhecendo todas as suas leis. É assim que nós vamos chegar. Com condição para isso. De dialogarmos com Deus. De receber diretamente dele as ordens para as construções de mundos, de sistemas solares, de constelações, de galáxias. Vão receber diretamente dele essas orientações. Seremos novos Cristos. Então temos que chegar lá limpinho. E para chegar limpinho, nós temos que estar plenamente de acordo com o código moral divino. Quando nós, espíritos, somos criados por Deus, Ele coloca na nossa consciência um código de justiça divino. Um código dele, com suas leis morais, do que deve ser feito, de como devemos nos conduzir para sermos dignos de uma convivência estreita com Ele. Mas um espírito na sua infância, como ele vai compreender um código desse, sem vivências, sem experiências, sem idade? Olha, pessoal, esse código de justiça divina tem no seu conteúdo tudo o que é necessário para o espírito desde a sua primeira idade. Ele é completíssimo. À medida que nós vamos evoluindo espiritualmente, evoluindo moralmente, adquirindo valores, nós vamos mudando as páginas desse código. Vamos conhecendo cada vez mais este código. Então, tudo que está ligado à moral divina, ao pensamento divino, está nesse código, que nós vamos absorvendo ao longo das nossas existências, das nossas experiências humanas. Quando nós desencarnamos,
que chegamos no plano espiritual e lá encontramos à nossa disposição espíritos benfeitores para nos ajudar a fazer uma retrospectiva correta, de acordo com esse código de justiça divina. Muita coisa nós vamos descobrir que não estava de acordo com o código. Que nós transgredimos esse código por inúmeras razões, viciações. As viciações são as piores. Mas questões ligadas ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade, toda sorte de sentimentos inferiores. E aí nós vamos elencar tudo que estava em desacordo. E aquilo que for importante consertar vai ser sugerido. Ou nós nem aguardamos a sugestão do benfeitor, vamos logo reconhecendo o nosso erro, a nossa falha e apresentando a nossa vontade de corrigir nosso comportamento. E vejam bem como é importante, gente. Meus irmãos, esse código só pode ser usado, aplicado em nós, por nós mesmos. Deus não permite que esse instrumento seja usado em benefício ou contra alguém. Ninguém está autorizado a usar o código de Deus e ir lá, o juiz, você errou no artigo tal, inciso tal, e você vai ter... Não existe isso. Quem vai nos julgar é o tribunal da nossa consciência, quando compara os nossos atos com o que está proposto no código. Nós também não podemos aplicar esse código contra ninguém. Não temos autorização para isso. Cada qual cuida do seu quadrado. Então, meus amigos, baseado nesse código, nós vamos traçar uma nova existência. De acordo com a nossa vontade, que é respeitada pelos nossos benfeitores. Apesar de que, onde houver equívocos mais importantes da nossa parte, nossos benfeitores vão nos alertar, vão nos mostrar. E se ainda assim nós mantivermos uma posição dura, inflexível, a discussão do tema é suspensa. Ele nos sugere voltarmos em outra ocasião, depois que meditarmos, depois que fizermos muitas reflexões sobre a questão, voltarmos e sentarmos para discutir, para que nada de uma existência, nada fique às escuras, tudo seja perfeitamente esclarecido com relação às nossas ações. Então nós escolhemos a nossa reencarnação baseada
no que aconteceu antes. Na maioria das vezes, somos nós mesmos que escolhemos os fatos mais importantes que acontecerão na próxima existência. Com raras exceções das reencarnações compulsórias. Compulsórias porque aquele espírito não está em condição de raciocinar, de compreender, de sentir. A situação dele é precária, então é proposto, discutido e aprovado uma reencarnação compulsória com o objetivo de abrandar, clarear a mente desse espírito para que ele evite recalcitrar. Porque nós, dependendo da viciação, podemos repetir essa viciação inúmeras vezes. Se nós não temos uma experiência para contrabalançar com essa experiência, ela vai prevalecer muitas vezes. Significa muito sofrer, muito ranger de dentes. Então, meus amigos, baseado nisso que nós estamos falando, que nós usamos o nosso código de justiça divina, justiça moral, que está inserido na nossa consciência desde a nossa criação, baseado nisso, que nós é que usamos, baseado nas decisões que tomamos em relação a reencarnações futuras, é que nós podemos afirmar que Deus não define o nosso caminho. A nossa estrada é uma só, é aquela que leva à presença dele. Quantos desvios nós vamos fazer vai depender de nós. Quantos caminhos mais difíceis nós vamos tomar ao longo dessa estrada, vamos sair numa encruzilhada, numa bifurcação, num desvio. Isso é uma opção nossa. Agora, um dia vamos retomar essa estrada principal e começar a andar novamente. Muitas vezes nós vamos parar, simulando um cansaço injustificável, sentar à beira do caminho e ficar lá sem querer ir para lugar nenhum, né? Mas nunca vai nos faltar orientação espiritual, inspiração espiritual, amor, proteção do plano espiritual para que a gente faça essa viagem. Agora, se a gente não quiser tomar esse caminho, fazer o quê, né? Agora, meus irmãos, é importante que nós saibamos que Deus não cobra nada das nossas ações, Deus não cobra, porque já está lá no código, ele não tem que ficar andando atrás. Ó, aqui, meu filho, está lá. Nós temos mecanismos para reconhecer todas as nossas ações, se foram boas ou não. Nós temos uma equipe maravilhosa no plano espiritual para nos ajudar, mais evoluídas do que nós. Então, nós temos que ter certeza que Deus não cobra nada de nós, que Deus não nos castiga, não nos castiga. E temos que ter certeza, convicção de que Deus espera. Deus nos espera. Nós temos a eternidade para chegar lá. Se nós não queremos, não achamos importante desfrutar da presença
do nosso Criador, conviver intimamente com Ele o mais rápido possível, se nós não temos essa pressa, problema nosso, azar nosso. Porque a caminhada não é fácil, mas depende de nós, e Deus respeita. Ele nos deu livre-arbítrio. Agora, meus irmãos, como última consideração, eu gostaria de falar aqui sobre a mediunidade de cura, o médium de cura. Eu ficaria muito feliz se nós pudéssemos inserir na memória de cada um médium curador em letras grandes e luminosas o seguinte texto: Ide, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios. Isto é uma determinação. Que passa, claro, pelo crivo do livre-arbítrio. Não quero ajudar ninguém, não quero curar ninguém, não quero ressuscitar ninguém. Livre-arbítrio. Mas se você quer comungar comigo, ser meu discípulo, se você abraçou mediunidade de cura, ouve essa minha determinação. É isso que Cristo tem para falar para nós. Existe no planeta Terra, mais especificamente no mundo ocidental, uma rejeição entre as elites, rejeição ao tratamento e à cura espiritual. Como eu não acho que nada dos evangelhos é inadequado, é superado, eu prefiro acreditar e procurar vivenciar essa passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 8. Eu tenho duas mediunidades que eu tenho o maior carinho, a maior devoção por elas. Agradeço a todo instante ao meu Deus, meu Criador. É a psicofonia, através da qual eu procuro auxiliar nos trabalhos mediúnicos de desobsessão, e a mediunidade de cura. Para mim, não é coisa ultrapassada, como nada no Evangelho, como nada na doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, ela modifica apenas de acordo com a evolução do mundo, mas ela é universal em todas as civilizações do universo. A doutrina espírita sofre maior ou menor quantidade de informações de acordo com o grau de entendimento de evolução daquela civilização, daquele planeta. Mas por todos eles, a base é a mesma.
Todos os mundos evoluídos acreditam naturalmente na reencarnação. Acreditam naturalmente que só praticando o amor na forma de fraternidade e de solidariedade é que conseguimos evoluir em todos os mundos evoluídos. Por aí dá para a gente ter uma ideia da condição moral do mundo em que a gente vive, né, gente? Então, o que falta nesses comentários, nessas considerações? Alertar o médium de cura para que ele converse com aquele que procura os seus cuidados. Explicar para ele que quem cura é a bondade e a misericórdia de Deus, que nós contamos com a participação ativa e principal dos espíritos benfeitores. Não existe, meus irmãos, minhas irmãs, nenhum magnetizador, por mais chucro que ele seja, ateu, qualquer adjetivo que queiramos dar, ele sozinho não é capaz de fazer nada. Ele pode até ser capaz, mas ele sempre vai contar com a participação de um espírito benfeitor, aprimorando aquele trabalho, em benefício do assistido, do magnetizador ou dos dois. Nós nunca estamos sós. Nunca estamos sós. Devemos ainda explicar para esses que nos procuram que a causa dos nossos males, tanto do nosso corpo como da nossa alma, a causa principal é a nossa conduta, são as nossas ações ao longo do tempo. Explicar para ele que essas condutas doentias que trazem doença estão ligadas ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade, ao rancor, à mágoa, o desejo de vingança e assim por diante. Estão ligados à falta da prática de boas condutas. Explicar também a esses irmãos que devemos de sempre procurar sermos resignados, pedir a Deus que nos ajude, fortaleça nossa vontade para a resignação. Esses irmãos que nos procuram devem ter, pelo menos, levar uma mensagem nossa, dizendo para eles que eles devem combater neles o orgulho e o egoísmo, procurar aprimorar a sua conduta moral, para que não fique doente de novo, porque senão fica mesmo. Fica mesmo. E os miasmas que André Luiz fala, que estão na nossa atmosfera, são frutos das ideias infelizes. Estes miasmas, com a nossa conduta reprovável, nós atraímos. São partículas quânticas que nós atraímos para o nosso perispírito, adoecemos o nosso perispírito e o nosso perispírito contamina o nosso corpo
físico. Então, gente, nós devemos estar sempre felizes em seguirmos ou sermos simpatizantes da doutrina espírita, porque ela, além de ser consoladora, ela tem a capacidade de nos fornecer elementos para fortalecer o nosso otimismo, fortalecer a nossa vontade, a nossa disposição para vencer os desafios da vida. É uma doutrina maravilhosa. Todos os dias nós devemos dizer: ó Senhor Jesus, muito obrigado por essa doutrina que o Senhor colocou à nossa disposição. Muito obrigado mesmo. E meus irmãos, minhas irmãs, companheiros de jornada, eu quero também agradecer pela paciência que tiveram comigo, viu? Ficarei muito feliz se alguma coisinha que eu disse foi útil para alguém. Sinceramente e humildemente agradecido, viu? Que o amor de Cristo esteja sempre no meio de nós. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena
possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma, possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.